sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. Gratidão mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos e envolvidos nessa atmosfera que busca esclarecimento, que busca consolo e que encontramos na doutrina espírita. Nós sempre vamos encontrar isso, o esclarecimento, o consolo e um rumo certo, uma direção que podemos seguir seguramente para nortearmos a nossa existência com ensinamentos baseados nos ensinamentos do Cristo e nos seus exemplos. Para o nosso trabalho desta noite, então, nós contamos com a Bruna, sempre fica na técnica, nos auxiliando. E essa noite nós temos o Emerson, o Sandro e a Juliane Zangirolami.
Então, já pedindo que eles possam deixar o seu boa noite inicial, eu inicio com a Ju. Boa noite, amigos, colegas. Boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem. É uma alegria muito grande estar aqui depois de um tempo que eu fiquei sem participar da roda de conversa. Mas é sempre muito bom poder estar aqui tendo essa oportunidade de aprender. Desejo a todos, então, que possamos ter uma boa noite de prosa e de aprendizado. Sandro. Boa noite, queridos colegas. Bem-vinda, José. Bom estar de volta aí na telinha, né? E que bom nós podemos estar continuando com esse trabalho, né? Um trabalho que a pandemia nos ensinou e eu acho que talvez vai ficar para muitos aí como algo rotineiro, né? E muito produtivo, porque é uma oportunidade de abranger mais a informação e nada melhor que fazer isso também com o espiritismo, né? Que, como a Ju disse no início ali, consola, esclarece e que nós possamos ser esse veículo, né? Que ajuda essa proliferação desse conforto e desse auxílio aí. Tenhamos um bom trabalho, então. Emerson. Boa noite, Ju. Boa noite, Ju. Se roda de conversa com uma Ju já é bom, com duas é 2 vezes bom. Sandro, boa noite. Bruna, boa noite. É uma alegria muito grande esse trabalho, como o Sandro já disse, né? É algo que começou meio que de improviso, né? Pela força da situação, e nós hoje somos muito gratos por esta oportunidade. Vamos prosear, gostei do termo que a Ju usou. Aqui a gente não vai puxar o chimarrão, porque pode atrapalhar e demorar muito daí até nós tomar um mate e conversar, mas em casa tá liberado aí todo mundo para, olha, tem um chazinho aí, né? E que seja agradável a todos nós. Obrigado, meus queridos. Então, rogando que os benfeitores amigos nos envolvam em harmonia, em paz, para que possamos levar esse trabalho, aprendizes que somos, buscar juntos, nos esclarecermos e levarmos também esse esclarecimento auxiliando a mais irmãos. Então, no decorrer do nosso estudo, hoje nós vamos ver as diferentes ordens de espíritos. E os benfeitores nos esclarecem a partir da questão 96, que conforme o grau de perfeição a que chega o espírito, ele sobe na escala da hierarquia espiritual. E que essa escalada ela é ilimitada, não tem número de ordens nem de grau. E nenhuma linha de demarcação que seja traçada, nenhuma barreira entre uma ordem e outra. Mas que, para melhor compreensão, pode-se dividi-la em 3 ordens principais, que considerando as características gerais dos espíritos. Mas antes de nós entrarmos, de detalharmos essas 3 ordens, eu pediria que o Sandro pudesse nos esclarecer em que se baseia, Sandro, a classificação dos espíritos nesta ordem. Bom, esse capítulo está muito interrelacionado aos assuntos, né? Então, muitas vezes, Kardec trazia ele no início e depois trazia de novo mais apurado na sequência, né? E dentro desse item da escala espírita, ele apresenta mais ou menos como a Ju falou aí no início, né? Que essa classificação que é feita dessa escala espírita, ela leva em função, como a Ju falou aí no início, o grau de adiantamento desses espíritos. Essa é o parâmetro, essa é a referência que vai situar o espírito dentro dessa ordem classificatória, né? E quais são os elementos que se atribuem a esse grau de adiantamento, né? São as qualidades já adquiridas, né, a nível de evoluí-los, né, ou as imperfeições que eles ainda precisam ser, eles ou nós, né, precisamos nos despojar para que possamos subir nessa escalada. E é importante nós falarmos que quando nós estivermos falando nas classificações aqui,
Kardec ele fala muito da questão da comunicabilidade, né? Como identificar esses espíritos que chegam até nós. Mas é sempre importante que a gente faça um link, né? Faça uma conexão conosco encarnados também. Lembrando sempre que também somos espíritos. Né? Então, eu gostaria de deixar aqui já na introdução que quem estiver nos assistindo, que pense como se fosse o espírito lá no plano espiritual, mas que nós possamos nos sentir abrangidos por isso também, né? Tentando nos colocar numa escala e não querer colocar o outro na escala, como nós falávamos no domingo, né? Que a gente sempre acha de usar o argumento para testar o outro, né? Para julgar o nível evolutivo do outro, e a gente não tem essa capacidade, né? Muitas vezes nem de saber da nossa jornada, né? Onde é que a gente está. Mas como diz aqui nesse item da escala, isso é o menos importante, né? Que os espíritos não se preocupam muito com isso, os espíritos evoluídos, com a classificação das coisas, mas com que elas estejam evoluindo, né? Então, essa transição, segundo Kardec, ela é uma transição insensível de uma ordem para outra, né? Ou de uma classe para outra. O que quer dizer isso? Que as diferenças são tênues. É quase como querer determinar quando que o ser humano vira adulto, né? Tem diferença entre ser humano a ser humano, entre o menino e a menina, né? Então, não existe uma indicação assim, ó, ele virou adulto com 21 anos. Quer dizer, fez o aniversário de 21 anos, virou adulto? Não, não é assim. Essa transição ela é tênue, né? E acontece com essa classificação dos espíritos também, né? Então, é como se fosse uma classificação científica, né? Você tem a variação conforme o olho daquele que classifica, né? E entre os espíritos mesmo, quando eles são abordados sobre isso, sobre a classificação, eles divergem, às vezes, em qual o número de classes, se são 2, se são 3, se são 4, se são 5, né? E por que isso? Porque, na verdade, os espíritos, enquanto desencarnados, são como nós somos, enquanto homens encarnados. Tem diferença de intelectualidade, de moralidade. Então, existem os espíritos ignorantes, que conhecem muito pouco das coisas, e que julgam, por exemplo, que qualquer coisa que estiver acima deles, em termos de evolução, já poderiam ser considerados, por exemplo, espíritos puros, o que não é uma verdade. E isso, então, nos leva a uma condição de entender que não é porque é espírito que é sabedor de tudo, né? Então, essa essa classificação que tem entre nós, entre os que mais sabem, os que menos sabem, os que são mais amorosos, menos amorosos, os mais rudes, os menos rudes, existe também entre os espíritos, nessa mesma proporção. E classificar isso é algo que é mais de questão de forma do que de fundo, né? E os espíritos de luz, os espíritos evoluídos se preocupam mais com o fundo das coisas e não com a forma. Eu acho que agora eu estou acertando os termos, né? Uma vez eu tinha uma dificuldade de saber o que era forma e o que era fundo, mas é isso aí. Ou seja, naquilo que é essência, naquilo que é importante, né? Mas observando, né, e julgando pelas palavras e pelos atos que os espíritos se manifestavam, então Kardec e os espíritos que ajudaram a codificar a doutrina espírita resolveram, então, considerar uma classificação prévia, né? Mas sempre lembrando que isso não é o mais importante. Mas, de qualquer forma, eles classificaram, como a Ju já falou ali no início, entre os os menos evoluídos da escala, que seriam os espíritos imperfeitos, onde o material sobrepõe ao que é espiritual, né? Os espíritos de segunda ordem, que seriam os espíritos bons, onde o espírito, né, e o bem sobrepõem as necessidades e as intenções da matéria, e a primeira ordem, que seriam os espíritos puros, então, né? Eles classificam assim. E dentro dessas ordens, ainda há as classes, né? Porque a gente não passa de uma ordem para outra de imediato. Como nós falamos lá no início, como é muito tênue essa transformação, nós vamos evoluindo dentro dessas próprias ordens, né? Dentro de classes pré-determinadas, que é então que nós vamos falar na sequência aí. Obrigado, Sandro. Emerson, quais então seriam as características gerais que podemos considerar avaliando a terceira ordem, espíritos imperfeitos? Na questão 101, onde nós vamos ter essas características gerais, né? Então, os espíritos vão nos dizer
que é a predominância da matéria sobre o espírito, uma propensão ao mal, ignorância, orgulho e egoísmo são as paixões que identificam esses espíritos. E também vai dizer que eles têm a intuição de Deus, mas não compreendem exatamente. E aí, quando o Sandro fala lá do link, que é interessante a gente fazer conosco, nós vamos perceber que muitos nos identificamos com várias características dos espíritos da terceira ordem. E aqui não tem nada de surpresa nisso, dado que estamos numa transição planetária e ainda são as questões más que muitas vezes movimentam o nosso dia a dia, né? Mas vai além, né? Os espíritos vão trazer, por exemplo, que uns não fazem o bem e não fazem o mal, mas pelo simples fato de não fazer o bem, eles já demonstram a sua inferioridade. A doutrina espírita é muito feliz nessa abordagem de bem e mal, e nós vamos estudar isso mais adiante, mas aqui é interessante nós adiantar essa reflexão, porque muitas vezes a possibilidade, não fazer nada, nós mesmos temos a sensação de que tá bom, é pior se eu estivesse fazendo mal. Claro que é pior se eu estivesse propagando o mal, mas não fazendo o bem quando eu vejo a oportunidade é o mal. Então veja que a responsabilidade que nós carregamos quando nós compreendemos isso, né? E também vai dizer daqueles que se comprazem com o mal, que têm prazer no mal, que é um outro estágio, mas que também é característica dessa ordem de espíritos. O texto é bem extenso nessa questão, né? O Sandro foi muito feliz ali no resumo que ele fez, e só para dizer, ele falou sobre um texto bem grande e conseguiu trazer de maneira bem feliz. Mas eu convido as pessoas que vão consultar essas questões, porque não vai ser possível a gente trazer tudo. Mas uma parte interessante que eu grifei aqui nessa questão é sobre a inteligência, que os espíritos dizem que ela pode se achar desenvolvida, mas aliada à maldade nesta ordem de espíritos. E aí também trata de um outro ponto que nós abordamos bastante no espiritismo, ou melhor, que a doutrina aborda e nós estudamos, que é que o desenvolvimento intelectual não está ligado necessariamente ao desenvolvimento moral. E que nós estamos investindo há muito mais tempo e com muito mais dedicação no nosso progresso intelectual, e é por isso que ele avança mais rápido, e infelizmente deixamos as questões morais algumas vezes de lado na nossa vida. E por consequência somos nós, os espíritos, que vamos compor também a espiritualidade depois, e que aí carregamos um desenvolvimento intelectual, às vezes ligado a algumas paixões inferiores, e que acabam produzindo maldade. Então, olha a responsabilidade que nós temos quando a nossa inteligência nos permite compreender isso, que parece tão simples, mas para alguns ainda está muito distante, que é saber que se eu compreendo, eu tenho responsabilidade de me esforçar mais para desenvolver as questões morais. Também diz que eles têm pouco conhecimento sobre o mundo dos espíritos e que isso se confunde com aquilo que eles vivem na realidade de encarnado. Está aí uma outra característica que atinge muitos de nós. Nós não sabemos direito como é que as coisas funcionam e nos atrapalhamos, confundimos com aquilo que é material. Então, depois de desencarnados, então espíritos libertos da matéria, em comunicações, somos flagrados nesta confusão mental pelo nosso desconhecimento. Aqui, aqueles que estão chegando pela primeira vez, ou aqueles que já estão estudando conosco, têm a possibilidade de desenvolver esse entendimento, de compreender como é que funcionam as questões morais. O Espiritismo nos explica de maneira muito clara que esse conhecimento, essa compreensão, não nos faz, num primeiro momento, melhores pelo fato de conhecermos. Nós não trocamos a nossa classe porque sabemos como é que as coisas funcionam, mas e como é que nós mudamos as nossas atitudes, como é que nós mudamos o nosso comportamento para levar em conta uma vida de espírito, se nós não sabemos como é que funciona. Então, é um assunto recorrente nos grupos de estudo, como o Espiritismo mostrou as limitações que eu tenho. Nossa, estou me sentindo... eu achei que eu era melhor do que eu sou, porque agora eu descobri quem eu sou, eu descobri as minhas más tendências estão mais claras, eu sei a importância. E às vezes choca as pessoas e nós dizemos o seguinte: que bom que agora nós sabemos. Porque antes nós não sabíamos, mas nós tínhamos essas dificuldades mesmo assim. Agora eu sei, então aos poucos eu dedico tempo e me empenho em me melhorar.
não consigo voltar atrás, deixar de entender aquilo que eu já entendi. E isso é bom. Embora algumas vezes, em alguns momentos, nós percebemos uma vontade de fugir desta realidade. Por quê? Porque o mundo oferece outras opções que parecem ser uma realidade, mas a gente sabe que é uma realidade momentânea, não é a realidade do espírito. E então os espíritos vão dizer que todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Porque se é um pensamento mau que alguém está nos sugerindo, é um espírito que ainda está envolto nessas dificuldades. Seja por ignorância, seja por prazer em produzir o mal, enfim, mas ele é de uma ordem inferior. E aí um ponto interessante que nós vamos, quem lê romances espíritas, ou quem já se interessou mais pela condição do espírito depois do desencarne, tem um trechinho aqui já no final dessa questão que diz o seguinte: eles conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. E essa impressão é muitas vezes penosa. Muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males que padeceram em vida e pelos que ocasionaram a outros. E, como sofrem, por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Então, veja, essa característica de espíritos, quando na realidade espiritual, porque não é porque nós desconhecemos ou não acreditamos no mundo dos espíritos que nós vamos deixar de habitar esse mundo, que é apenas outra dimensão do mundo em que nós vivemos encarnados. E aí vem o sofrimento por aquilo que sofriam na Terra. Muitos espíritos carregam as dores físicas. Mas como assim que vai carregar dor física se não tem corpo no mundo dos espíritos? Mas o espírito não compreende isso. Carregando as impressões e as sensações daquele sofrimento terreno, ele pensa que ainda sofre. E pior, agravado pela sua consciência, que aponta também o sofrimento que ele causou a outros. Então isso é uma característica desta classe de espíritos que ainda não desenvolveram moralmente aquilo que precisam para compreender a continuidade. Porque uma vez que nós entendemos, nos empenhamos em nos melhorar, o desencarne não nos coloca na posição de santos, mas também não nos coloca numa condição de um sofrimento ou de uma consciência maior do que aquela que nós tínhamos. Então nós continuamos a nossa busca pelo desenvolvimento. Se nós estamos aqui nesse momento, empenhando tempo em ouvir essas reflexões que a doutrina espírita nos propõe, e gostaríamos de evoluir, de melhorar, de dedicar tempo e de moralmente nos transformarmos em pessoas melhores, essa será a nossa intenção quando nós desencarnarmos, e isso tudo facilita esse processo, porque esta percepção, ela é mais clara. Então, mesmo que eu não alcancei todo o desenvolvimento moral que eu preciso desenvolver, e que a caminhada é longa, ninguém vai desenvolver nesta encarnação, o empenho e o entendimento de como isso funciona me auxilia no momento que eu retorno para o mundo dos espíritos e vou continuar esta jornada. Depois nós vamos ter aí subdivisões, como o Sandro já falou, que as classes são subdivididas. Eu não vou trazer aqui detalhadamente estas subdivisões, mas é importantíssimo que nós possamos ler. Lembrando aquilo que o Sandro falou, que isso não é uma divisão relevante a nível de ficar identificando as coisas e fazendo diagnóstico do mundo, assim para compreender o tamanho da caminhada, onde é que nós estamos situados e onde é que nós precisamos chegar. Mas os números, primeira, segunda, terceira, isso é uma necessidade humana, é uma organização nossa, que nós precisamos disso porque a gente não sabe fazer de outra maneira. Então eu olho e vejo o que falta para mim chegar. Esse é o objetivo principal dessa divisão em classes, né? Obrigado, mano. Sandro, na questão 107 até a 111, nós vamos encontrar a segunda ordem, espíritos bons. Quais são as características gerais, Sandro, desses espíritos? Bom, como nós falamos já ali atrás, né? Você falou no início, né, Ju, eu também falei alguma coisa ali na questão da escala. A segunda ordem são aqueles intermediários, onde o espírito sobrepõe a matéria. Já não tem todos esses vícios, como o Emerson falou aí, dos espíritos lá imperfeitos, né? E o desejo do bem prepondera nesses espíritos, né? Sempre lembrando, espíritos desencarnados e encarnados. Nós vamos ver aqui o que representa esses segunda ordem, né? Mas é interessante ver que esse adiantamento do espírito dentro dessa escala,
ele se dá pela soma daquilo que se conhece de ciência, de sabedoria e de bondade. É o jogo entre esses 3 itens que vai mudando a classe e elevando esses espíritos, né? Então, veja bem, ó, ciência, sabedoria e bondade. O espírito, quanto mais evoluído, mais ele tem de cada uma dessas coisas. Então, quando o Emerson fala ali que às vezes a gente tem o desenvolvimento intelectual e não tem o moral, nós estamos ligados à ciência. Mas não temos bondade e nem sabedoria, às vezes. Então, esses espíritos de segunda ordem, eles já compreendem Deus. Eles não têm só a impressão de Deus como os da primeira classe, eles já compreendem Deus. Né? Fazem o bem pelo bem mesmo. E o amor que os move já é aquele amor incondicional. Né? Parte daquele amor incondicional. Né? Então, o que acontece? Quem já é dotado desse tipo de amor não consegue mais desenvolver esses vícios que atravancam a nossa vida enquanto espírito, que é da inveja, do ódio. Né? Então, já estão imunes a isso. Pelo tipo, pelo nível de amor e de conhecimento que já se tem. Mas ainda tem provas a suportar. Ainda dentro desse contexto de ciência, sabedoria e bondade, eles ainda têm algo a resgatar ainda, porque senão eles já seriam os espíritos puros, né? Já estariam desprovidos de todos os vícios. Não é o caso, por isso que eles são segunda ordem ainda, né? E enquanto eles são espíritos, ou seja, desencarnados, eles se caracterizam por aqueles que nos intuem, né? Ou nos suscitam os bons pensamentos. Quando nós temos bons pensamentos e esses bons pensamentos são estimulados pelo plano espiritual, são por esses tipos de espíritos aqui, né? Que estão vigiando para que o bem prospere dentro do contexto, né? São aqueles que desviam, às vezes, nos desviam do mau pensamento, do mau caminho, do mau sentimento. Quantas vezes, às vezes, nos pegamos, assim, tendenciosos a fazer um ato falho, vamos por assim, e parece que algo nos traz de volta. Pode ser a influência desses espíritos de segunda ordem, né? Protegem a vida daqueles que estão sob essa tutela, enquanto desencarnados, né? E neutralizam, muitas vezes, a ação dos espíritos imperfeitos sobre nós. É como se fossem quase os nossos anjos da guarda, né? E enquanto encarnados, né, eles são bons, o bem pelo bem, não tem todos esses vícios lá da virtude, do orgulho, do egoísmo, do rancor, do ódio, né? Então são providos de virtudes mesmo. E eles são considerados, então, os gênios protetores ou os espíritos do bem, né? E eles têm eles são, eu vou passar aqui as classes rapidinho, justamente para indicar como é que é o balanço dessa questão de ciência, sabedoria e bondade, né? Então, eles são classificados como os benevolentes, por exemplo, que é o que eles têm bondade, eles se alegram em servir, como todos eles, só que eles têm um saber limitado. Então, eles têm uma moral elevada, muito elevada, eles não desempenham aqueles vícios que falamos ali atrás, mas não tem uma intelectualidade tão elevada. Então, o que eles têm? Eles têm saber, eles têm bondade, mas não têm ciência. E talvez pouca sabedoria. Mas são nessa ordem igual, porque o mal já perdeu espaço, né, no meio deles. Aí esses são os benevolentes. Aí tem os sábios, que já têm muito conhecimento, né, já têm muita ciência, só que a ciência é maior do que a moral. São aqueles espíritos que usam a ciência pela utilidade que ela tem, são práticos com a ciência, e não usam pela paixão ou por tendências espetaculares em função da ciência. Usam a ciência com utilidade, são os sábios. Aí tem os de sabedoria, que tem a moral elevada, diferente dos sábios, né? A moral já é mais elevada, não possuem um conhecimento ilimitado, eles ainda têm o que conhecer, né? Mas já tem capacidade intelectual de nos julgar aquilo que é bom e aquilo que é sábio para nós, né? Pensando naqueles que vêm em comunicação nos auxiliar, nos trazer a mensagem. E aí tem os superiores dentro dessa classe, que é a última e a mais evoluída dentro da segunda ordem, né? Que esses, então, já têm ciência, sabedoria e bondade todas já desenvolvidas. Não são puros porque ainda tem resgates dentro desse processo. Eles têm alto nível de evolução dentro desses 3 itens, mas não estão completos ainda, né? Então, são aqueles que têm a linguagem sempre amorosa, sempre digna,
não se exaltam, né? São benevolentes mesmo, né? E pela superioridade que eles têm em relação a todos os outros, são os que nos dão a noção mais justa, nos apresentam o plano espiritual da forma mais legítima, sempre lembrando dentro da nossa capacidade de entendimento, né? Porque não pode ser dado muita luz, que é luz em exagero, para quem não tem condição de ver, cega, né? Então, esses espíritos são aqueles que nos dão a porção ideal do conhecimento e da informação do que tem do lado de lá, né? E comunicam-se pela verdade e não pela curiosidade. Então, as grandes comunicações, os grandes trabalhos mediúnicos de comunicação com o plano espiritual se dão com esses espíritos. Aqueles que vêm pela verdade, né? Pela essência, pela pureza do ensinamento, e não por aquilo que tem vínculo ao corpo, né? Ou com as nossas curiosidades, mas sim aquilo que tem vínculo ao espírito, que é eterno, e que é o que nós realmente devemos alimentar, né, para que prospere, para que evolua. Se estivessem encarnados esses espíritos, que é uma exceção, né, seriam aqueles que vêm para uma missão de progresso, né? E lembro que o Emerson fez o testezinho no domingo, né? Na Terra já teve um espírito desse, né? E eu metido queria ganhar uma hora lá mais um bônus hora lá, né? Então eu disse que esse espírito que teve por aqui seria Jesus, né? Seria um espírito superior, né? Não, Jesus já era dos perfeitos, né? Desculpa, Jesus é da próxima classe que a Ju vai falar, né? Era dos perfeitos. Foi uma falha minha, mas é daqueles que vêm em missão, né? Então vamos lá, Chico Xavier, Madre Teresa, e por aí vai, né? Desculpem a minha falha aí, mas os espíritos de segunda ordem são esses daí. Obrigada, Sandro. Ju, nas questões 112 e 113, a gente já vai encontrar, então, a primeira ordem, espíritos puros. Quais são as características, Ju, desta ordem de espíritos? Ju, diferente da que o Emerson e o Sandro falaram, da terceira e da segunda ordem, né, que são divididas em classes. A primeira ordem, que é a de espíritos puros, ela faz parte de uma única classe. Então, porque os espíritos já percorreram, então, toda a escala evolutiva. Eles possuem, então, superioridade intelectual e moral absolutas. Então, eles não sofrem mais com as influências da matéria. São espíritos que não necessitam, então, mais reencarnar, e também não estão mais sujeitos às provas e às expiações, como o Sandro falou antes, porque, então, eles já alcançaram a perfeição. Eles desfrutam também de uma felicidade permanente, por não estarem, então, submetidos mais às vicissitudes e às necessidades da matéria. Felicidade é essa que, com certeza, nós desconhecemos, porque a gente é muito condicionado, a nossa felicidade ainda é muito condicionada a algumas coisas. Então, também são espíritos, eles são mensageiros e ministros de Deus, então trabalham diretamente pela harmonia universal. Eles têm responsabilidade de guiar espíritos inferiores em suas missões, em busca do aperfeiçoamento, e também de instruir espíritos inferiores um pouco mais avançados no conhecimento a disseminar o bem, e em busca, então, desse progresso coletivo. Esses espíritos nos assistem, então, nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, e trabalham nos dando ânimo, nos dando encorajamento para seguir no bem. Eles têm uma denominação, são designados, então, como anjos, ou arcanjos, ou serafins. Então, desde que foi começado a falar sobre essa linha, né, que se inicia lá no início, na terceira ordem, até chegar na primeira ordem, é um percurso que nós estamos falando de espíritos, nós espíritos. Então, é um percurso que todos nós temos que percorrer, que caminhar. Então, é algo que todos iniciamos e chegaremos
nessa primeira ordem um dia, mas é bem interessante fazer essa comparação, essa análise que o Sandro sugeriu no início. Eu me lembro quando a gente fez um estudo na Casa Espírita sobre esse assunto. Aconteceu a mesma coisa no domingo e hoje também eu ouvindo eles falar. É muito interessante a gente ir se enquadrando, né? Então a gente percebe o quanto ainda falta para a gente chegar lá. Mas é um percurso que todos nós temos pela frente. Obrigado, Ju. E a gente observa que em nenhuma das ordens, desde a terceira até a primeira, não existe a ociosidade, né? É o trabalho que vai fazer com que se evolua. Emerson, na questão 115, Kardec questiona os benfeitores perguntando: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Essa pergunta é muito interessante, né? A gente falou dela no estudo e sempre traz uma reflexão que é o seguinte: se Deus criou uns bons e uns maus, então Deus seria mau. Porque se Deus nos criou a todos e nós vivêssemos uma única encarnação, por que Deus escolheria uns para ser bons e uns para ser maus? É uma questão que nos tira da zona de conforto, que nos faz pensar, que nos incomoda, e às vezes a gente tem uma preguicinha de pensar sobre isso, não quer fazer pergunta, ou a nossa religião tradicional não gosta que nós façamos perguntas, né? A resposta dos espíritos é que é a resposta espírita, a explicação mais coerente que eu encontrei até hoje, e é por isso que estamos aqui, muitos de nós, é que Deus nos criou a todos simples e ignorantes. Ou seja, sem saber. E esta é uma condição que nos fez todos iguais no momento da criação. Mas alguns de nós, cada um assumiu uma missão dada por Deus diferente, com determinada responsabilidade diante deste universo. E aí, a forma com que nós conduzimos, cada um escolheu, pelo seu livre-arbítrio, pode tomar um rumo ou outro. E é isso que faz com que nós experimentemos consequências diferentes nas nossas sucessivas reencarnações. Porque é esse entendimento de que Deus nos criou todos iguais, nas mesmas condições em um determinado momento, e o entendimento de que esse processo se dá através da reencarnação. Nós vamos experimentando, cumprindo essas missões, tomando as nossas decisões, assumindo o nosso papel com o nosso livre-arbítrio, e colhendo consequências disso e reencarnando muitas e muitas vezes, e aí identificando situações que num primeiro momento, nós, quando não conhecemos a realidade espiritual, nós consideramos toda a nossa existência, que é o momento do nosso nascimento, porque nesse momento nós já conseguimos perceber que não nascemos todos hoje nesse patamar evolutivo nas mesmas condições, mas não quer dizer que aí não haja justiça, é aí que está a justiça. Porque cada um reencarna naquela condição específica que pode lhe ser útil hoje. Por quê? Porque nós tomamos decisões que nos levaram a um caminho ou a outro. Então nós, através das nossas escolhas, daquilo que nós fizemos, nós vamos sendo conduzidos pela nossa própria história, que somos nós os protagonistas. E dentro desta questão, a questão A, que os espíritos vão pedir, que o Kardec vai pedir, se a comparação com uma criança, ela seria prudente, né? Somos como crianças quando somos criados, que vamos aprendendo e indo, e cada um toma um rumo, nós observamos isso, e os espíritos vão dizer que sim, que é uma boa comparação, porém nós precisamos considerar que a criança, ela vive uma encarnação, e nós vivemos uma vida infinita, que é a vida do espírito, experimentando períodos específicos, que é a vida do corpo encarnado. Mas a nossa essência, o nosso ser é muito maior. E é por isso que teremos a oportunidade, se não conseguimos agora, de reparar aquilo que nós precisamos numa próxima encarnação. Fiquei pensando aqui, quando a Ju disse ali, né, que como é importante, fazendo um link aqui, só voltando um pouquinho, a gente ficar fazendo logando assim, para nos identificar. E aí ela falou aquilo, né, trazendo para nós, cada um para si. E é muito importante essa observação de nós que a Ju trouxe. Porque a nossa tendência maior, às vezes, é tentar ficar enquadrando o outro, né? A gente está escutando aqui falar das classes,
e pensando assim, onde é que tá o meu marido, minha esposa, meu irmão, meu filho, meu amigo, aquela pessoa que é boa, aquela outra que é má. E esse não é o convite, não é a proposta da doutrina espírita. Então eu achei bem legal a Ju ter trazido isso, para que a gente possa lembrar que isso é na primeira pessoa, sou eu. Onde é que eu estou? O que eu posso fazer? Se eu estou aqui sofrendo hoje, alguma coisa que eu acho injusta, ou alguma coisa que eu considero má, o que é que eu fiz na minha jornada nesta ou outra encarnação que me trouxe isso como consequência? Essa é a caminhada e é o desafio. E eu estou dizendo isso aqui como alguém que está diariamente nesse desafio, porque todos estamos, né? A gente vem aqui e fala, né? O Sandro, que já vi que abriu o microfone, já vai falar, o Ju, mas a gente está falando aquilo que a gente considera ideal para a nossa vida, não quer dizer que a gente consegue sempre, né? Não, e o interessante, né, é que se todos acompanharam essa evolução das virtudes, quanto mais evoluído, menos julgador é o espírito, né? Só para dar ênfase ao que tu falaste, Emerson, se nós olharmos, os espíritos puros não julgam ninguém, pelo contrário, eles vêm em amor oferecer a mão para todos aqueles que ainda estão julgando. Né? Então, isso nos coloca numa condição bem lá para baixo dessa escala aí, né? Só partindo do princípio que nós temos, às vezes, o hábito de julgar o outro, né? E sempre lembrando, né, nós falávamos lá na casa, né, que quando você aponta o dedo para alguém, ó, você tem um apontando para alguém e 3 apontando para você. Ó. Então, é mais ou menos essa proporção. Quem aponta, cuida com os 3 que está sendo apontado para si. Né? Sandro, e há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Não, porque o Pai é justo, né? É misericordioso, então não, nós todos seremos perfeitos. Todos, como a Ju falou ali, todos vamos passar por todos esses estágios, né? O que vai acontecer é a velocidade com que nós vamos passar por esse estágio. Né? Usando o exemplo da criança, como o Emerson falou do subitem da questão anterior, os espíritos nos trazem aqui que a criança rebelde é a que demora para aprender. E a criança submissa é a que aprende rápido. Então, o que vai determinar quanto tempo nós seremos inferiores é esse grau de submissão que nós temos a Deus. Em que sentido? Porque quais são as nossas falhas? Né? O que leva a nós termos pontos negativos na nossa escalada? É o descumprimento da lei divina. Né? Então, cumprir a lei divina pressupõe-se submissão a Deus. Então, quanto maior essa nossa submissão, quanto maior a nossa intenção e a nossa vontade em cumprir as leis divinas, que nós já falamos aqui, as 10 leis divinas, né? Quanto mais cumpridores dessa lei, mais rápido nós vamos fazer esse processo aí, né? Falávamos aqui algumas vezes também que o comodismo, né? O estado de inanição, às vezes, pode parecer a vontade de muitos de nós, né? Ou outras vezes falamos que quanto mais você conhecer, mais será cobrado, né? Comentamos algumas vezes, então não vou querer conhecer para não ser cobrado. Só que conhecendo essa ordem evolutiva, é óbvio que nós vamos querer chegar logo lá nos mais evoluídos. Uma vida sem dor, uma vida de amor, uma vida de doação. Então, quando o conhecimento, ela gera responsabilidade, mas ela aumenta a vontade também de chegar logo nesse processo evolutivo. Lembrando que esse logo aqui são várias encarnações ainda, né? Não é logo até o ano que vem, uma década, um século, esse logo é muito, né? É que nós, enquanto estamos no corpo, a nossa percepção de tempo ela é muito limitada também. Né? Então, voltando para a pergunta, né? Não seremos sempre inferiores. Nossa escalada é sempre para cima, não retroagimos, né? Mas depende do nosso arbítrio, né? Como o Emerson falou lá também, de escolher qual o caminho que nós queremos, né? Qual a nossa disposição em sermos submissos à lei de Deus. Obrigado, Sandro. Ju, auxiliando nisso que o Sandro já nos trouxe um pouquinho ali, que o espírito, ele então não retrocede, então não pode, então, ele degenerar, andar para trás não anda. Não, Ju, eles não podem, não podemos.
não há, então, regressão nessa linha evolutiva que todos nós temos. Então, os caminhos onde vão acontecendo esse despertar, né, essa experiência de cada um é diversa, difere de um para outro. E o tempo que cada um de nós, que cada espírito utiliza para conquistar esse aprendizado, os tantos aprendizados, também é diferente de um para outro. Porque depende, então, da condição de cada espírito e da necessidade, do empenho que cada um faz em adquirir esses conhecimentos. Então, todo o aprendizado que o espírito tem, pelas experiências e provas, permanece com ele, permanece conosco. Então, não é esquecido, não se perde, né? O que pode acontecer nesse processo, nessa caminhada, como se fosse um estacionamento. O espírito dá uma parada, mas não regride, não perde aquela aquisição que já teve. Miramês, o espírito Miramês fala que esse estacionamento não significa também uma inércia, já foi falado antes, é um período que de repente o espírito está processando ainda o que já adquiriu, o aprendizado que já teve, e de repente se preparando para uma experiência que vai exigir dele algo de mais empenho, de mais dedicação. Então, esse período, de repente, de estacionar, não há regressão, nem o espírito regride no conhecimento. Obrigado, Ju. Emerson, já na questão 119, Kardec questiona se Deus poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar lá na primeira ordem. E os espíritos vão fazer, né, vão nos responder, deixando quase que uma questão: onde é que estaria o nosso mérito nisso? Então, se nós somos criados simples e ignorantes, e nós desenvolvemos individualmente as nossas características, a nossa personalidade em função da missão que Deus nos deu, isso é bom. Se Deus nos cria perfeitos, nós não temos esses desafios, nos faz pular essas etapas. E aí seríamos todos iguais. E olha como a diversidade internet, nos auxilia. Seríamos todos iguais. O tablet aqui quis fazer uma pesquisa quando eu falei todos iguais, aqui ele não responder. A importância que é as nossas diferenças. Olha que rico que é a forma com que nós nos posicionamos, conversamos, cada um, e a gente sempre conversa, por exemplo, na roda de conversa, um esquece, o outro puxa, um traz, um tem mais uma tendência para um lado, o outro é mais amoroso, o outro é mais científico, e que rico que é isso, e é a nossa caminhada, é essa jornada diferente que nos formou personalidades diferentes, então isso é importante. Né? Não haveria mérito e outra que não seria tão bom quanto é assim. E aí eu queria trazer o comentário de Kardec nessa questão, que diz assim: pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Porque todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual, há esta diferença. Enquanto a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Nós observamos a importância que é e como o mundo nosso é dependente dessas diferenças. E desse momento evolutivo, nós vamos acessando condições, como já ficou claro aqui, conforme a nossa evolução moral, nós vamos acessando a ponto de não precisar mais reencarnar, ou a ponto de reencarnar para vir com o objetivo de auxiliar. Então, Deus não faz nada à toa, e Deus não esquece de nada bom que Ele pudesse ter nos oferecido. Não é interessante para nós, assim, Ele julgou, e se nós, com um pouco de boa vontade, investirmos nessas reflexões, nós perceberemos que não tem nada errado, está tudo no seu devido lugar,
funcionando como deve funcionar. Obrigado, mano. Ju, e todos os espíritos, eles passam pela fieira, pelo caminho do mal para chegar ao bem? Ou não é necessariamente assim? Ju, no livro dos Espíritos, a resposta deles foi assim: pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Um comentário também, que eu vou trazer aqui, é do Espírito Milanês, ele diz que a ignorância é sim um estado do espírito primitivo que ainda desconhece, então, as leis de Deus. Mas que para respeitar e seguir essas leis, é necessário que o espírito, nós, nos esforcemos, passamos também por sacrifícios e realizamos o trabalho íntimo, então, necessário. E o que às vezes acontece é que, pela ignorância, a gente acaba, às vezes, escolhendo alguns caminhos mais fáceis, mais rápidos, menos sinuosos, e que esses, às vezes, resultam nos sofrimentos. Então, o mal que a gente julga são consequências, então, colhidas pelo uso do nosso livre-arbítrio. Através das nossas escolhas, então, às vezes não, sempre há consequências. E a gente pode utilizar esse livre-arbítrio tanto para o bem ou não. O que exige, então, na escolha dos caminhos, né, mais fáceis, que não exigem esforço e dedicação, então, por parte da ignorância. Porém, depende muito da boa vontade e do empenho. Os caminhos, então, que nos desafiam e que nos auxiliam a progredir, normalmente são aqueles que exigem muito mais de nós, né? Então, respondendo à pergunta, sim, os espíritos passam pela feira da ignorância, mas não do mal. Então, o mal seria uma consequência das más escolhas, das más ações. Obrigado, Ju. Então, já nos encaminhando para o final da nossa prosa, mas lembrando que o conteúdo desse capítulo, dessa escala espírita, ele é vastíssimo, é muito grande. Então, o convite que fica é que aquele irmão que sentir a necessidade possa estar procurando no Livro dos Espíritos, que achará os esclarecimentos. Então, agradecidos mais uma vez, imensa alegria, gratos pela oportunidade, já então pedindo que os irmãos possam deixar o seu boa noite. Começo então pelo Emerson. Boa noite, Ju, boa noite, Sandro, Bruna, boa noite a todos que nos acompanharam. É uma alegria muito grande esse trabalho, nos enche sempre de motivação, porque nós estudamos antes, estudamos no domingo, estudamos de novo, e isso é muito bom, e adoramos nos ver e estar juntos aqui. Convidamos a todos para que continuem conosco, aqueles que pegaram a caminhada já mais adiante, podem retornar e assistir as outras rodas de conversa, e aqueles que quiserem estudar conosco, nós estudamos aos domingos às 20 horas, vai ser uma alegria muito grande, só basta procurar um dos trabalhadores aí e declarar sua intenção em estudar. Qualquer pessoa está apta. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Ju. Agradecendo, então, a companhia de todos vocês. Muito feliz por essa oportunidade. Foi uma prosa muito boa. Eu gostaria de dar o boa noite hoje, concluindo a fala de hoje, a minha parte, lendo um trechinho de uma mensagem do Emmanuel, que foi psicografada pelo Chico. E eu acho que, com certeza, nos auxilia nessa trajetória, nessa caminhada, na passagem por esses tantos ciclos que temos a percorrer ainda. Diz assim: a facilitação de cada problema solicita 3 atitudes essencialmente distintas, tendendo ao mesmo fim: silêncio diante do caos, oração à frente do desafio
e serviço perante o mal. O trânsito da vida possui também sinalização peculiar. Silêncio previne contra o perigo. Oração prepara a passagem livre. E serviço garante a marcha correta. Em qualquer obstáculo, valer-se desse trio de paz, discernimento e realização é assegurar a própria felicidade. SOS hoje é o sinal de todas as nações para configurar as súplicas de socorro, e na esfera de todas as criaturas existe um SOS irmanando silêncio, oração e serviço, como sendo a síntese de todas as respostas que precisamos. Um abraço e até a próxima. Obrigada. Sandro. Veja como é curioso, né? Eu estava pensando o que a gente poderia deixar de palavras finais, né? E aí veio na minha cabeça de falar sobre a estrada dessa escala. E aí a Ju fala justamente dos elementos da estrada, né? Do SOS, do silêncio, da oração e do serviço. Então, eu acho muito bonita essa conexão que se forma, né? E talvez aquela segunda ordem de espíritos ali, os mais próximos dos perfeitos, talvez já estejam trabalhando para que a gente se sintonize e possa passar a mesma mensagem, né? A mesma intenção. Então, eu vou falar dessa estrada. Qual é que eu vejo a mensagem de hoje? Que nós nos preocupamos muito em saber em qual parte da estrada nós estamos. E esse trabalho de hoje mostrou que a estrada é longa e que nós temos muita estrada a percorrer. Então, eu acho que a sugestão que fica para hoje é que não nos importemos em qual parte dessa estrada nós estamos, né? Mas nos empenhemos pelo silêncio, pela oração e pelo serviço a trilhar essa enorme estrada que ainda falta, né? Aí nós vamos estar, então, focados na essência daquilo que o Espiritismo, que a doutrina e que Jesus nos ensinou. Então, uma boa noite a todos vocês, meus queridos colegas, amigos, e a todos aqueles que nos ouvem e, acima de tudo, que permitem, né, que nós estejamos dentro das suas casas. Um abraço fraterno, um beijo no coração de cada um e até o próximo encontro. Obrigado, queridos. Obrigado, Bruna, Emerson, Ju, Sandro e a todos que nos deram a oportunidade de estarmos juntos. Até uma próxima oportunidade. Que estejamos todos amparados pelo amor e pela paz de Jesus. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.
sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação, um esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.